TSE abre investigação contra Bolsonaro por ataques e sistema de votação. Derrota do espírito em duro pronunciamento. Luiz Barroso, presidente do Tribunal Eleitoral, enquadra o presidente da República. Ouça o discurso completo. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu nesta segunda-feira abrir uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suas declarações que haverá fraude nas eleições do próximo ano. Bolsonaro, que deve buscar um segundo mandato de 2022, disse repetidamente que o sistema de votação eletrônica no Brasil é vulnerável a fraudes. Os críticos dizem que Bolsonaro, assim como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está semeando dúvidas com suas alegações infundadas para abrir caminho para que ele não aceite a derrota em 2022. O TSE também decidiu pedir ao Supremo Tribunal Federal que investigue se Bolsonaro cometeu crime ao atacar o sistema eleitoral nas redes sociais e ameaçar a democracia brasileira. TSE votou pela investigação de Bolsonaro após ele acusar os membros do tribunal de cumplicidade na manutenção de um sistema de votação que ajudaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a retornar ao poder. Bolsonaro está pedindo a doação de votos impressos que podem ser contados sem qualquer resultado eleitoral for contestado uma prova de papel que mudaria o atual sistema de votação totalmente eletrônico. Bolsonaro disse que pode não aceitar os resultados da eleição presidencial do próximo ano e se o sistema não for alterado. No fim de semana, apoiadores do presidente fizeram manifestação em várias cidades apoiando sua proposta. Na manhã desta segunda-feira, um grupo de 18 ex-ministros presidentes do TSE afirmou que o sistema eleitoral é livre de fraudes. O Brasil eliminou um histórico de fraude eleitoral, disse os juízes em um comunicado, dizendo que desde que o sistema de votação eletrônica foi adotado em 1996, nunca houve um caso de fraude documentado em qualquer eleição. O sistema de votação eletrônico está sujeito a auditorias antes e durante e depois da eleição, disseram os juízes. Disseram que todas as etapas são acompanhadas por partidos políticos, Ministério Público, Polícia Federal, Universidade e Ordem dos Advogados do Brasil. Os juízes disseram que as cédulas impressas são menos seguras do que a votação eletrônica, que se o Brasil votar a contagem manual de 150 milhões de cédulas impressas, a chance de fraude seria maior. O presidente, até fechamento de texto, não se pronunciou sobre a decisão do TSE com a agência Reuters. Nota branda de Fux contra Bolsonaro repercute o mal em redes sociais. Depois disse um discurso do Fux: as instituições podem dormir tranquilas, que a chance de uma quartelada em caso de derrota de Bolsonaro caiu de 60% para 59,99%, escreveu um internauta no Twitter. Anunciado no fim de semana uma bomba que viria do STF para contrapor Bolsonaro, a nota do presidente Luiz Fux lida abertura dos trabalhos do tribunal após o recesso repercutiu mal entre a oposição. Bolsonaro voltou aos ataques logo após a fala de Fux. Fux disse nesta segunda 2 que o diálogo é o maior símbolo da democracia. Na reabertura da sessão desta tarde, ele fez um discurso para defender o respeito e as instituições. Como protagonista do nosso tempo, não ouvidemos que o maior símbolo da democracia é o diálogo. Nunca é tarde para o diálogo, é para a razão. Sempre há tempo para o aprendizado mútuo, para o debate público compromissado com o desenvolvimento do país e para a cooperação entre os cidadãos bem internacionais, afirmou. O presidente do STF também disse que a independência e a harmonia entre os poderes devem ocorrer dentro dos limites constitucionais. Permanecemos atentos aos ataques de inverdades
a honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. A atitude desse já é deslegitima valadamente as instituições do país, ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores democráticos consolidados ao longo de séculos pelo suor e pelo sangue dos brasileiros que viveram em prol da construção da democracia em nosso país. Fux afirmou ainda que o regime democrático precisa sempre ser reiterado, tratando-se de rigidez democrática. Não há nada automático, natural ou perpétuo. Ao revés, o regime democrático necessita ser reiteradamente cultivado e reforçado com civilidade, respeito às instituições e àqueles que se dedicam à causa pública, concluiu com a redação com a Agência Brasil. Corte relações com pontos que não servem pra nada. Chegou o cartão. Após prejuízo no segundo trimestre de 2020, o Itaú voltou aos lucros. Pelas normas de contabilidade de internacional financial, reportagem IFRS, o Itaú Unibanco teve prejuízo de 1,903 bilhões no segundo trimestre de 2020, quando observou fortes impactos de baixas contábeis e previsões para a pandemia da Covid-19, mas sacudiu a poeira e voltou aos lucros, com um resultado líquido de 8,639 bilhões no segundo trimestre de 2021, numa guinada de 10,6 milhões, em parte engordadas pela venda de participação na XP número do primeiro semestre. Desde o ano, o banco acumulou pela IFRS lucro de 14,956 bilhões, 742,76% acima do macro lucro de 1,775 bilhões nos primeiros 6 meses de 2020. Pelas normas contábeis brasileiras BRGAAP, o Itaú Unibanco teve lucro líquido recorrente contábil de 6,543 bilhões, um aumento de 2,3% sobre o primeiro trimestre deste ano, de 55,6% sobre o segundo trimestre de 2020. Mas o resultado semestral mostrou evolução mais próxima das normas do IFRS. Em 2021, o banco já acumulou ganho de 12,941 bilhões, com aumento de 59,4% sobre os 8,117 bilhões de igual período de 2020. O Santander inaugurou a temporada dos lucros trimestrais no Brasil. Na quarta-feira, o Banco do Brasil vão apresentar os resultados. Os números do Itaú Unibanco são um pouco distorcidos, porque engloba os resultados de sua operação na América Latina. Os negócios do Brasil responderam por 93,4% dos lucros, 602 bilhões, enquanto as operações DEAL somaram 431 milhões, ou 6,6% do resultado. A Corpbank, com forte operação no Chile e filiais no Peru e Colômbia, lucrou 148 milhões. O Itaú no Paraguai ganhou 104 milhões. O Itaú Uruguai engordou em 79 milhões os lucros, e a Argentina teve ganhos de apenas 50 milhões. Ganhos no atacado superaram o varejo. No Brasil, Itaú se divide em 3 unidades: banco de varejo, banco atacado, atividades de mercado, cooperativas, tesouraria. O banco de varejo, que compreende a operação como pessoa física, incluindo cartões de crédito, financiamento, veículo, móveis, crédito pessoal e pequenas microempresas, teve lucro trimestral de 2,435 milhões, um aumento de 10,2% frente ao primeiro trimestre
desde o ano é de 37,2% em relação ao segundo trimestre de 2020. No primeiro trimestre, o Banco de Atacado Itaú BBA, que opera com grandes empresas, faz operação na América Latina e no exterior, teve ganhos de 2.529 bilhões, um aumento de 3,1% no trimestre de 206,6% em relação ao segundo trimestre de 2020. As operações de mercado corporativo refletindo a redução das margens financeiras tiveram encolhimento de 8,9% do lucro no segundo trimestre, 1,579 bilhões sofre o primeiro e de 1,7% sobre os 1,606 bilhões no segundo trimestre de 2020. Empréstimo e inadimplência. Os dados de inadimplência estão crescendo, subindo nas operações com atraso de 15 a 90 dias devido à entrada em atraso de um cliente específico na América Latina, que aumentou 1,9 ponto percentual, atingindo 3,9%, mas já a previsão para tal garantia o Itaú, excluindo o efeito deste caso específico, o índice de inadimplência entre 15 e 90 dias total teria ficado em 1,9% e o índice da América Latina 1,7%. No Brasil, a redução do atraso em crédito pessoal em cartão de crédito levou o índice de segmento de pessoas físicas ao menor patamar desde a fusão entre o Itaú e o Unibanco. O índice geral de pessoas físicas estava em 3,6%, 3,9% em março de 2021. De acordo com o balanço, o crédito total às pessoas físicas somava 278,9 bilhões em junho, com aumento de 7,1% no trimestre é de 22,3% em 12 meses. Os créditos às pessoas físicas continuavam superando os empréstimos e as pessoas jurídicas, que atingiu 250 bilhões em junho, com a queda de 2,4% no trimestre, aumento de modesto 9,3% em 12 meses. A inadimplência no segmento de grandes empresas reduziu em relação ao trimestre anterior, atingindo 0,3% e o menor patamar desde 2012, em parte porque os juros básicos às grandes empresas captam recursos e ações de títulos próprios de crédito. Em compensação, o aumento do índice de inadimplência entre os micro e pequenas e médias empresas, que estavam em 1,7% em dezembro, subiu para 2,5% em março, fechou em junho em 2,6%. O Itaú atribuiu o fato ao fim da carência de contratos que foram renegociados nos períodos anteriores de 2020. Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa faz visita de 4 dias ao Brasil. Ele se reuniu com Lula, jantou com FHC e encontrou Bolsonaro, que não usaram máscara. O fato foi detectado pela imprensa portuguesa, ressaltando que, apesar da grave situação da pandemia de Covid-19 no Brasil, apenas a delegação portuguesa usava máscara no encontro com Bolsonaro em Brasília, na tarde desta segunda-feira 2, que encerrou a agenda de Rebelo de Sousa no país. Ironicamente, a leitura da mídia lusitana é de que o presidente português desvalorizou a reunião. Na parte da manhã, ele já havia se encontrado com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que registrou o evento em seu perfil no Instagram. Já na reunião entre Rebelo de Sousa e Bolsonaro, da qual participaram também os chanceleres de ambos os países, estiveram em pauta a reativação dos mecanismos de diálogo bilateral em preparação para a próxima cúpula Brasil-Portugal e as celebrações de
bicentenário da independência de 2022, entre outros temas, conforme a nota enviada pelo Itamaraty à imprensa. Os presidentes Bolsonaro e Rebelo de Souza reafirmaram à ocasião a convergência entre o Brasil e Portugal nos campos cultural, econômico, comercial e multilateral. Reiteraram o compromisso mútuo de promover a recuperação econômica no contexto pós-pandemia. Lê-se em um trecho da nota. Questionado pela imprensa portuguesa presente ao encontro em Brasília, qual era sua opinião sobre Bolsonaro está sem máscara, Rebelo de Souza desconversou. Não formulamos juízo relativamente à postura daquele que nos receberam, respondeu. Conforme assinalou a imprensa portuguesa, constrangimento era visível também por parte de Bolsonaro, que não escondeu o incômodo do encontro do presidente português com Lula, líder nas pesquisas para as eleições presidenciais de 2022. Celso Amorim conta bastidores da reunião com Rebelo de Souza. A reunião com Lula foi o primeiro evento da agenda, que durou 1h30 na noite da última sexta-feira 30, no Consulado de Portugal, em São Paulo. Além do cônsul anfitrião, participaram da conversa reservado o chanceler português Augusto Santos Silva e Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores no governo Lula. Foi um encontro muito agradável, cordial e amigável. O presidente de Portugal convidou o presidente Lula para ir ao consulado, pois se interessou pelos planos de Lula e pela análise que ele tem da realidade atual do Brasil e dos problemas que a gente enfrenta. Foi uma conversa descontraída, sem uma pauta com item. A item explica a entrevista com a agência de notícias Sputnik Brasil. No entanto, eles falaram que a relação bilaterais entre os dois países e do Brasil com a União Europeia, questionada se Rebelo de Souza se mostrou preocupado com a situação brasileira. O atual Amorim diplomático diz que o presidente português ouviu mais do que falou. Você conhece as opiniões do presidente Lula? Ele falou com muita franqueza. O presidente de Portugal se interessou em ouvir de maneira muito simpática. Ele deixou o Lula falar e fez perguntas sobre a visão do presidente. Resume. Questionado pelo Sputnik Brasil se uma das pautas da reunião foram as eleições presidenciais brasileiras de 2022 e se Lula se apresentou como candidato, Amorim afirma que o assunto foi abordado, apesar de não se recordar completamente de que forma. Dentro da análise de conjuntura, falar das eleições é inevitável, mas de dentro de um contexto geral, essa hipótese, Lula se candidato, será sido mencionado no meio da conversa completa. O encontro foi registrado pelo próprio Lula como uma foto ao lado de Rebelo de Souza, postada em suas redes sociais. Na saída do consulado, o presidente português confirmou que ouviu a visão de Lula, mas questionou se o líder do Partido dos Trabalhadores, PT, falou de suas ambições políticas e eleitorais para 2022. Ele falou que não conversas para ouvir, não para expor publicamente. O importante é registrar o ponto de vista de quem foi presidente do Brasil e continua a acompanhar a situação no Brasil, as relações com Portugal e a situação internacional, disse Rebelo de Souza na ocasião. A ausência de Bolsonaro em reinauguração de museu gera saia justa. No sábado 31, ele participou da reinauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, principal motivo de sua viagem ao Brasil, aprovado pelo parlamento português com essa finalidade. No entanto, o que era para ser apenas um evento de celebração de lusofonia tornou-se também um palco político para o governo João Doria, PSDB, que aproveitou para destilar sua crítica a Bolsonaro. O próprio Doria reconheceu que Rebelo de Souza passou por um ou duas saias justas. A principal delas ocorreu ao ser questionado sobre a ausência de Bolsonaro,
que trocou o evento por mais de uma motociata em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Hábil com as palavras, o chefe de Estado recorreu a um ditado português. Só respondo por Portugal. Gosto muito do que se diz no Minho, que é dança que está na roda. Eu estou nesta roda, estou muito feliz por estar nesta roda, nesta dança. Esta é uma dança que pensa no futuro da língua portuguesa e de 260 milhões de pessoas. Isso, para mim, é mais importante, ensinou. Em entrevista à Sputnik Brasil, o sociólogo Moisés de Lemos Martins, professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Minho, avalia que a estadista se esquivou da pergunta com sabedoria minhota. Isso é uma linguagem popular que está na roda e quem está em festa, aqueles que se dispõem a dançar, esse objetivo que sonha de mesma maneira, explica Martins. Diretor do Centro do Estudo de Comunicação e Sociedade, ele ressalta que, apesar de o Museu da Língua Portuguesa não ser um projeto do governo federal, mas do Estado de São Paulo, empreendimento é de extrema relevância, tanto que estava presentes também a reinauguração os ex-presidentes Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso. Martins recorda que Bolsonaro também não esteve presente na cúpula de Luanda, onde os chefes de estados, de comunidades de países de língua portuguesa, CPLP, assinaram o acordo de modalidade do bloco. O Brasil foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O mandatário brasileiro acabou sendo internado na data, mas ele já havia descartado o evento para dar propriedade a uma agenda nacional. Esta não é a dança do presidente brasileiro, é uma pena. A partir da língua que se desenvolveu ações comuns de cooperação de raio estratégico para os povos. É um assunto de toda importância, é uma tristeza o que aconteceu em São Paulo, pois o Museu do Interesse de todo o espaço da língua portuguesa, embora seja um projeto do governo de São Paulo, não tem a ver com a esquerda e a direita, mas com um sonho em comum que temos a desenvolver, lamenta. Jantar com FHC não teve caráter político, alega fundações do ex-presidente. Outro momento delicado na reinauguração do museu foi quando Rabelo de Souza foi confrontado com o fato de muitos escritores portugueses não se seguirem um acordo ortográfico selado entre os países. O presidente negou que haja uma guerra linguística, mas apenas a livre opinião sobre adotá-lo ou não. Afirmou que nossa língua é feita de democracia no falar e no escrever. Após o evento no Museu da Língua Portuguesa, o presidente lusitano participou de um jantar no Consulado de Portugal com convidados, entre os quais o ex-presidente Fernando Cardoso. FHC, em nota enviada à Sputnik Brasil, a Fundação FHC confirmou o encontro, mas negou que tenha sido de caráter político. Eles se encontram em um jantar organizado pelo Consulado Português de caráter social e não político, com a presença de vários convidados. Lê-se na nota.